Bom dia, militares. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que acontece com muitas pessoas. Pessoas que tentam fugir de Deus. É uma ilusão achar que você pode fugir de Deus. De repente você que está me assistindo tem se sentido tocado, tem percebido que Deus te chama, que Deus tem um propósito com a tua vida, mas mesmo percebendo isso, você tenta sair pela tangente, mas lá no seu íntimo, lá no fundo da sua mente, você percebe que Deus está procurando você, está querendo você, você tem percebido coisas e sempre aparece alguém dizendo coisas para você das quais você tenta fugir. Eu quero começar dizendo para você que nós não temos como fugir de Deus. Um dia Deus chamou um profeta que se chamava Jonas, que significa pomba, é o significado do nome Jonas, e disse: Jonas, eu quero que você vá pregar para os ninivitas. Os ninivitas eram os assírios, eles eram muito perversos, eles eram maldosos. Para vocês terem uma ideia, como eles eram perversos, eles costumavam pegar os seus inimigos, eles enfiavam uma estaca no estômago, depois levantavam e deixavam na frente da cidade a pessoa morrendo, se debatendo. A atitude deles era de crueldade. Quando não, eles pegavam a pessoa viva, tinha um sujeito lá especialista que ia e tirava a pele da pessoa por inteiro, a pessoa viva. E depois que eles tiravam a pele da pessoa, eles pegavam a pele dessas pessoas que eram seus inimigos e enchiam os muros da cidade com peles de seres humanos para dizer: olha, tome cuidado com a gente, que nós somos violentos, nós somos agressivos, é melhor não tentar nos confrontar. E era a forma que eles encontravam de se defender, era um mecanismo de defesa, tentar impor o pavor, o terror, para que os inimigos simplesmente recuassem quando pensassem na ideia de tentar enfrentar o pessoal que morava em Nínive, os assírios. E Deus já não estava aguentando mais aquilo, era muita maldade, muita perversidade. E Deus resolveu mandar um profeta lá. Só que parece estranho porque Deus naquela época ele não se dirigia aos estrangeiros porque tinha um tempo para poder se dirigir para os estrangeiros. Deus era Deus dos judeus, mas ele quebrou um protocolo, mesmo sabendo que não era a hora dos estrangeiros, pegou um profeta e disse: Jonas, você viaja para lá e vai falar com aquele povo para eles se arrependerem, porque se eles não se arrependerem eu vou destruir aquela cidade. Eu vou destruir todo mundo lá porque é maldade demais. O Jonas, quando recebeu essa mensagem, ele foi para o porto de Jope, que hoje é a cidade de Tel Aviv, antigamente se chamava Jope. Ele foi para lá e pegou um navio e no lugar de ir para Nínive, ele foi para o lado oposto, ele foi para Tarsis, que ficava 3.500 quilômetros oposto à cidade que ele deveria ir. Tarsis já ficava perto da Espanha, perto do Estreito de Gibraltar, no lugar oposto. Ele pegou o navio para o lado oposto e entrou no navio e foi direto para o porão, ficou em estado depressivo, se escondeu no porão, ficou lá no escuro dormindo, esperando alguma coisa acontecer e desobedecendo a Deus. Muitas pessoas questionam por que ele desobedeceu a Deus, o que aconteceu. Será que ele era desobediente? Não, ele era um profeta de Deus, abençoado, mas era patriota demais, sujeito muito nacionalista, e ele pensou assim: bem, eu sei da história, por ser profeta ele sabia que um dia os assírios iam escravizar e dominar o seu povo, e ele pensou: eu não vou para lá, esse povo se acaba mesmo, o que vai acontecer aqui, as profecias que falam da escravidão do meu povo por conta dos assírios, não vai acontecer. Por isso eu prefiro cair no sacrifício. E foi para o outro lado e desobedeceu a Deus, o que não era comum com um profeta, ou para um profeta desobedecer a Deus. Só que Deus começou a fazer com que o barco entrasse em um período de temporal tão forte. O pessoal, a tripulação do barco começou a tentar segurar o navio, e o navio começou a enfrentar ventos fortes, ondas fortes, e começou a bater quase que afundando, e a tripulação disse: gente, vamos começar a fazer clamor a cada um ao seu Deus, para ver se esse mar se acalma. E eles chamavam: que em Deus tu acredita? Acredito no Deus tal, então faz um sacrifício para ele aí, para ver se o mar se acalma. E começaram a chamar, e o mar continuava violento, e de repente alguém avisou: olha, mas tem um que está lá no porão tranquilo, lá no escuro, dormindo. Mande chamar ele, porque sabe, ele clamando ao Deus dele e as coisas mudam. E mandaram chamar o Jonas. O Jonas chegou lá na proa, o pessoal perguntou da tripulação: quem és tu? De onde tu vens? O que tu faz? Ele disse: eu sou hebreu, sou profeta de Deus, sirvo Deus vivo. Ele falou.
E quando ele falou isso, a tripulação perguntou: não dá para você fazer alguma coisa? O que é que eu posso fazer para que realmente o mar se acalme, para que o teu Deus possa fazer o mar se acalmar? Ele foi categórico. Ele disse: me joguem no mar. Pode me jogar na água. Ele estava decidido a morrer, mas não queria pregar para os assírios na cidade de Nínive por uma questão de proteger o seu povo. E jogaram ele na água. Quando jogaram ele na água, a Bíblia diz que um grande peixe veio e engoliu. E ele ficou 3 dias na barriga do peixe, o tempo suficiente para o peixe voltar em direção do lado oposto para levá-lo até a cidade de Nínive. E não demorou muito lá na barriga do peixe, a Bíblia diz que ele orou, que ele falou com Deus. E o certo é que o peixe foi em frente à cidade de Nínive, vomitou ele saiu da boca do peixe. E quando ele saiu, já foi diante da cidade de Nínive, que Deus o levou para que ele pregasse para o pessoal. Ele chegou lá sem vontade. E diz a palavra de Deus que ele rodou 90 quilômetros em 3 dias, em volta da cidade, talvez com muita má vontade, dizendo: olha, Deus mandou dizer que se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir essa cidade. E depois que ele pregou, ele foi para bem longe para ver a cidade pegar fogo, que ele achou que ninguém se arrependeria, e ficou lá esperando, mas o pessoal se arrependeu. Olha como Deus é maravilhoso. Deus sabe como faz as coisas. Ele não tem prazer em destruir ninguém, mas ele criou uma forma de poder convencer aquelas pessoas de uma maneira extraordinária, que só misericórdia de Deus. O povo que morava ali naquela cidade adorava um Deus diferente, não adorava o nosso Deus, eles adoravam um Deus chamado Dagon, que era a imagem de um homem, que era metade homem e metade peixe. E eles acreditavam também, na cultura deles, que um dia Dagon, o Deus deles, mandaria um homem que sairia da boca do peixe para pregar para eles. E eles entenderam aquilo ali mais como uma mensagem de Dagon. E sabe o que aconteceu? Todo mundo se arrependeu. O rei mandou fazer um jejum nacional. Até os animais fizeram um jejum, pedindo misericórdia para Deus. Se vestiram de saco. E o certo é que Deus se arrependeu e não atingiu aquela cidade. Jonas ficou chateadíssimo. Não estava preocupado com ninguém. Ele queria que a cidade fosse destruída para não se cumprir a profecia. Só que Deus falou: poxa, você é muito insensível, não estava nem preocupado com os animais e com as crianças que moram ali naquele lugar. E o certo é que Deus teve misericórdia, o pessoal se arrependeu da crueldade que tinha e mudaram suas atitudes, mudaram suas ações. Na verdade, o que eu estou querendo falar para você e dizer para você com essa mensagem é que não dá para fugir de Deus. Talvez você esteja fugindo, e eu digo para você que não adianta fugir, porque quanto mais você foge daquilo que Deus tem proposto a você, do chamado que Ele tem com você, da maneira como Ele trata com você, mais você vai enfrentar turbulência. Todas as pessoas que tentam fugir de Deus vivem em turbulência. Deus simplesmente permite essa turbulência em sua vida. Os ventos ficam fortes, ventos de problemas, ventos de dificuldades, começam a soprar sobre a sua vida para te sacudir e levar você a uma consciência, a uma tomada de consciência e de decisão, entender que não dá para fugir de Deus. Talvez você que está me assistindo agora está vivendo um verdadeiro temporal na sua vida. Está vivendo tempos de lutas, tempos difíceis, onde os ventos estão fortes demais, onde as ondas têm batido sobre você de uma forma tão impetuosa que você está quase afundando. De repente, todo esse vento forte, todo esse temporal que a sua vida está submetida, é porque Deus está chamando você. Você sabe que Deus quer ter realmente envolvimento com você e você tem fugido o tempo todo, ou tem tentado fugir. Acerte a sua vida com Deus. Escute o que Deus está querendo falar com você e atenda o que Ele está querendo com você. Porque se você não fizer isso, as turbulências vão continuar e Ele não vai parar. Por quê? Porque Ele tem plano com você. Portanto, não tente fugir. Pensa nisso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro por essa vida que me ouve agora e peço que o Seu Espírito Santo venha alcançar essa pessoa que me assiste, que tem consciência que Deus a chama. Ele tem tentado fugir, tem tentado escapar, mas para onde ele vai, lá está o Senhor Deus tentando avisá-lo de que Deus o chama para uma nova vida, para uma vida transformada. Age com o Teu Espírito na vida dessa pessoa, derrama da Tua bênção, é que eu te peço, Deus, no nome de Jesus, amém. Fica com Deus.
Música